Quando Charles Darwin, o inglês que desenvolveu a teoria da evolução, falou no século XIX que nós humanos somos descendentes dos macacos, isso daí criou um grande alvoroço. Mas a verdade é que Darwin tinha razão. Nós não somos só primatas evoluídos, mas se você seguir a linhagem da vida, nós somos, na verdade, descendentes das primeiras bactérias que existiram aqui na Terra há mais ou menos 3,5 bilhões de anos. Antes, nós ficávamos à mercê da natureza, mas nós humanos começamos a dominar, de certa forma, a natureza. Nós podemos combater doenças. Nós desenvolvemos a medicina justamente para isso. E está acontecendo uma coisa bastante estranha. A espécie humana está lidando com um dilema muito interessante. Cada vez que a gente cura uma doença, aparece uma outra ao seu lugar. Sempre vão haver possibilidades de doenças inesperadas, tantas as que aparecem naturalmente, quanto as que aparecem artificialmente. Porque hoje em dia, com a nossa habilidade de manipular o código genético de várias criaturas, nós podemos criar novas formas de vida. E isso pode ser uma coisa boa, por exemplo, no combate de doenças, mas pode ser uma coisa muito ruim, como por exemplo na guerra biológica. O ser humano, à medida em que ele avança cientificamente, ele precisa também avançar moralmente. Não adianta só criar novas tecnologias ou novas armas. A gente tem que aprender a usar essas coisas com sabedoria. Olha, eu não sei se eu concordo com a suposição que é de que as coisas do cosmos são perfeitas. Eu vejo exatamente o oposto, elas são todas não perfeitas, né? Perfeição é uma ideia, é um conceito que realmente não tem nada a ver com a realidade, né? Da mesma forma que infinito é uma ideia, é um conceito que você pode se apegar com a sua mente, mas não entender na realidade, né? Porque como é que você vai saber se alguma coisa realmente é infinita? Não dá, né? Você dizer o universo é infinito, você tem que ter uma régua infinita para medir esse universo. E essa régua infinita não existe. Então são ideias que nós criamos para tentar dar sentido às coisas, né? Mas quando você olha para uma árvore, quer dizer, como que a gente define perfeição? Pelo menos em ciência, nas ciências físicas, a gente fala muito em simetria, né? Então quando a gente fala de uma coisa entre parênteses perfeita, a gente fala que ela é simétrica. Então, qual é a coisa mais simétrica que existe? É um círculo ou uma esfera, né? É uma imagem mais... Mas uma estrela não é uma esfera, um planeta não é uma esfera, né? A Terra ela pode ter uma aparência aproximadamente esférica, o Sol, a Lua, mas elas estão longe de serem umas esferas perfeitas, né? Então, essa linguagem, o poder da matemática, vem justamente dela poder abstrair a realidade e criar essas aproximações que a gente faz, né? Dizer, o planeta é uma esfera, ou o nosso rosto é uma elipse, ou seja lá o que for, quando na verdade não é bem assim, né? Então a matemática usa essa abstração das coisas para poder simplificar a nossa vida, senão as contas ficam muito complicadas, vamos dizer assim, né? Mas são todos modelos, né? Quando a gente olha para o nosso rosto, ele está longe de ser simétrico, né? Se você faz uma divisória do esquerdo e do direito aqui, um lado do rosto é completamente diferente do outro lado do rosto, por mais que pareça semelhante, né? Então a simetria, a perfeição da simetria é uma construção que a gente criou para poder simplificar a descrição das coisas, mas na essência ela não existe. Justamente a imperfeição, o desequilíbrio, que é a mola propulsora da criatividade da natureza. Uma das propriedades mais maravilhosas e fascinantes do nosso planeta Terra é a vida. Então é claro que desde que nós existimos, as pessoas olhavam para os céus e se perguntavam: será que existem pessoas ou outras formas de vida morando em outros planetas? A própria definição do que é inteligência é muito complicada também. Um ser inteligente é um ser que tem consciência de si mesmo, que sabe que existe como pessoa e que tem consciência da passagem do tempo e também da sua própria mortalidade. Esse é um conceito de inteligência. Existem outros, por exemplo, tem gente que acha que existe uma inteligência coletiva e que as abelhas funcionam como um todo de uma forma inteligente, ou mesmo as formigas também. Quando a gente começa a pensar sobre inteligência extraterrestre, uma série de questões muito interessantes
aparecem. Nós aqui na Terra estamos só há mais ou menos 10 mil anos. E a ciência moderna tem só 400 anos, é muito jovem. Se existir inteligência extraterrestre, vai ser muito mais desenvolvida do que nós somos. Imagine que nós encontrássemos uma inteligência extraterrestre capaz de teletransportação ou de viajar pelo espaço quase na velocidade da luz. Para nós, a tecnologia deles seria quase como uma mágica. E de fato, a diferenciação seria tão pequena, eles seriam tão mais poderosos do que nós somos, que eles seriam quase como deuses. E é por isso que muito da ficção científica e dos filmes de Hollywood tratam os extraterrestres ou como deuses muito mais avançados que nós somos, ou como demônios que vêm aqui para destruir a gente. Anjos ou demônios. Esse é o nosso retrato dos extraterrestres, que na verdade não deixa de ser um pouco um retrato de nós mesmos.